meninas, e aí, como vocês estão? Espero que sejam bem. Gente, seguinte, eu tava pensando aqui, grava, não grava, grava, não grava, e eu tô, o quê? Num dia ruim. E é justamente por isso que eu queria gravar, pra mostrar pra vocês como que eu lido com dias ruins na prática. E ao mesmo tempo, por estar num dia ruim, eu pensei, cara, eu não quero gravar. A última coisa que eu quero é gravar um vídeo pro YouTube. Mas a gente tem uma prova amanhã de mercado financeiro e eu pensei, cara, vai ser uma das últimas provas que eu vou ter na faculdade, porque esse é meu último semestre. E esse semestre eu já não tenho mais tanta disciplina com provas. Então, assim, é uma das últimas vezes que eu vou passar por esse tipo de situação, que é estressante, é chato. E aí eu pensei, cara, eu vou gravar pra ter registrado e pra quando as meninas também passarem por uma prova, tiverem um dia estressante, assim, sabe, e tá querendo romantizar, o que elas vão ver? Esse vídeo. Eu tô com 20% e a primeira coisa que eu vou fazer vai ficar passando meio que uns takes, eu acho que eu vou narrar depois, mas basicamente o que a gente vai fazer? Vou retocar a maquiagem, vocês estão vendo aqui que ela já sumiu praticamente inteira, eu acabei de voltar da faculdade. São 5 horas da tarde, eu acho. Eu tô super cansada e, que nem eu falei, eu não tive um dia muito bom do trabalho mesmo. Meu trabalho como influenciadora, eu tive muito perrengue pra resolver. Então, assim, eu tava precisando de o quê? Um choro, um abraço e um cafezinho. E amanhã tem uma das provas mais difíceis do semestre, basicamente. Mas a gente vai fazer o quê? Eu vou retocar a maquiagem. Vou colocar um colar, provavelmente, né? Agora que eu tô gravando, eu vou me arrumar junto com vocês. Inclusive, eu estava com essa florzinha, tirei pra gente colocar junto, pra gente se arrumar juntas. E aí eu vou preparar um café com leite e a gente vai sentar pra estudar. E a gente vai ter meio que um vlog de Study With Me com uma mistura de estou tendo um dia ruim, então vem comigo. Só um adendo que a parte de chegar em casa e colocar uma roupa super confortável eu já fiz, tanto que deve estar uns 33 graus. Eu coloquei esse top que ele é bem curtinho, bem de verão mesmo, e a calça eu vou continuar assim. Eu liguei o ar no meu quarto para estudar, então eu vou permanecer com a calça. Ela tem essa faixa lateral aqui branca que combina com o top branco, então a gente vai manter esse look mesmo. A parte de se trocar já foi. Aí agora passei um olhinho no cabelo, penteei ele, deixar alinhadinho. Vou prender e retocar a maquiagem. Gente, eu acho que tem poucas coisas que são mais eu do que colocar uma florzinha rosa dessa no cabelo. Eu dei uma roxa dessa pra minha amiga. E eu acho simplesmente a coisa mais fofinha e linda do mundo. Gente, é a primeira vez que eu vejo um gloss, um batom meu acabar, olha isso. Tá realmente só o restinho do restinho. Normalmente meus batons duravam, tipo assim, 5 anos, a vida inteira, porque eu nunca usava realmente com tanta frequência, e simplesmente esse batom é perfeito. O gloss, eu acho que esse aqui é o Dubai. Não, é o Las Vegas, o Dubai é mais dourado, eu acho. Esse aqui é o Las Vegas da Bypan, simplesmente perfeito, o melhor gloss que eu já tive. E com certeza eu vou querer comprar todos os outros dela, inclusive o batom. Bora estudar, que nem só de close vive essa diva. Se tem alguma coisa que eu me apaixonei esse ano foi por canecas. Essa faz parte de uma duplinha, uma é amarela com a lua azul e a outra azul com um sol amarelo. E eu acho a coisa mais lindinha do mundo. Meu computador demora muito pra pegar a internet assim que ele liga, é tipo mais de 5 minutos, literalmente. Isso é bastante pra pegar a internet. E enquanto ele vai carregando a internet, o meu café com leite ele tá super quente também, então eu não consigo tomar ele agora. Eu vou aproveitar e vou arrumar a minha cama, que eu não consegui fazer isso de manhã. E vocês sabem que eu gosto muito de deixar a cama arrumada pra ficar todo o quarto meio que organizado, meio confortável. E é muito mais fácil você não querer deitar na cama
quando ela tá super arrumada, bonitinha, do que quando ela tá daquele jeito me chamando pra ir lá. Gente, parece que é enrolação, mas não é. Isso é preparação do ambiente. Eu falei muito sobre isso na mentoria que eu dei sobre pessoal que quer passar no FUVEST, como ter disciplina, como se organizar, como fazer um ritual de estudos. Os rituais, eles servem para todos os hábitos que a gente quer adquirir, não só os de estudo, mas eles servem justamente para preparar o nosso cérebro para o ambiente que a gente quer entrar, para o estado de foco que a gente quer entrar. E tá torta a câmera, pera um pouco. Eu tô acostumada a gravar com a câmera traseira, então eu não faço ideia de como eu estou. Eu sei que tem um visorzinho que tem como comprar para saber como que você tá na câmera, mas enfim, não comprei, não fui atrás de ver isso, então a gente tá gravando aqui sem saber se a gente tá enquadrado ou não. E enfim, voltando ao que eu tava falando sobre rituais, o meu de estudo, principalmente o cafezinho feito na hora, é muito um combustível pra mim. Eu gosto muito, eu me sinto muito bem de estudar tendo um cafezinho quente do meu lado. Então eu fiz ali um café com leite para não ficar tão forte também, que eu prefiro o café com leite do que o café puro. E assim, com o quarto organizado, a gente já começa a entrar no estado de foco pra gente conseguir estudar pra essa prova. Coisa mais arrumada do mundo? Não tá, a gente sabe que não tá, né? Mas tudo bem, a gente continua assim mesmo. E pra vocês terem noção, hoje é de fato um dos piores momentos que eu poderia estar gravando vídeo. Meu celular tá com 12%, então enquanto eu gravo, ele vai ter que ficar carregando aqui pendurado na ring light enquanto me gravo estudando. Aliás, eu vou pôr pra carregar e aí eu vou pegar as coisas. Vou inclusive pegar água ali, ó. Vi que tá acabando, vou pegar mais água antes. E aí depois disso é realmente sentar e estudar. Aí acaba um pouco da parte romantizada e a gente entra realmente no foco. Antes de fato para os estudos, nesse momento eu tava olhando meu planejamento, eu vi as coisas que eu já tinha escrito de manhãzinha, que eu já tinha marcado, tinha alguns quadradinhos que eu não tinha pintado ainda com marca-texto, e antes de continuar eu escrevi mais algumas coisas que eu ia fazer, por exemplo, gravar o study vlog e gravar pra prova. Eu tava percebendo que a intenção do vídeo era gravar um study vlog, que nem eu falei, mas como eu lido com dias ruins. Eu vou falar bem sincero aqui com vocês e bem rápido, tá? Pra gente realmente começar a estudar, já são 15:06. Eu não vou usar tanto tempo assim, é 2 horas no máximo de estudo. Eu não costumo estudar mais que isso, talvez 2 horas e meia. Não sei, vamos ver como é que vai ser. Como eu vou pedir pro ChatGPT montar listas de exercícios baseado nos slides da professora, aí pode ser que demore um pouquinho mais porque eu vou estar fazendo os exercícios. Mas tirando isso, pra estudar eu não demoro muito. E eu fui anotar aqui no meu planner, gravar study vlog. E aí eu pensei em colocar mais dias ruins, mas sinceramente, voltando da faculdade de ônibus, eu tava com uma vontade de chorar. Só que é aquela vontade de chorar que, tipo assim, você fala, cara, eu não quero nem chorar pra não me estressar com isso também. Porque não vai resolver nada e não tem por que eu me estressar, não tem por que eu ficar ansiosa, não tem por que eu me preocupar com as coisas. Eu só tenho que fazer o que tá dentro do meu controle. E eu fiz muito esse exercício mental, inclusive eu tava pensando nesse livro do Porque Ninguém Me Disse Isso Antes. Tem alguns exercícios aqui pra quando você está num dia ruim. Inclusive eu pensei em chegar em casa e fazer esses exercícios. Mas aí logo que eu cheguei, durante o ônibus, eu vim pensando, meio que refutando os meus argumentos de estar chateada. Tipo assim, você tá chateada com tal coisa? Mas é só ir por esse caminho. Você acha que você tá atrasada, mas se você se comparar com o que você estava no mês anterior, você já tá muito melhor. Sabe, realmente mudando o mindset que a gente chama, que é mudando o jeito como você pensa. E eu já fui me sentindo melhor até o momento que eu cheguei. Não que eu estava 100% ainda, mas eu já estava muito melhor. E aí, assim que eu cheguei em casa, que eu pensei que eu ia ter que estudar, não sei o que, e pensei, cara, como que eu faço pra romantizar o estudo, já que eu aloquei a noite inteira só pra estudar? E aí eu pensei, bom, acho que eu vou gravar, porque eu já vou romantizar de qualquer jeito, e eu acho que fica ainda mais romantizado se eu gravo isso pra vocês. Então, pra mim, já foi tudo que eu precisava, assim, pra estar num dia bom, transformar um dia ruim num dia bom. O meu humor já tá super leve, eu tô super tranquila.
Enquanto eu gravava com vocês, eu fico tão focada em encontrar os ângulos bonitos e fazer as coisas direitinho para mostrar, para gravar para vocês, que eu não fico pensando nos problemas. E eu achei isso muito terapêutico. Foi a primeira vez que eu percebi isso. Então, só de estar aqui gravando para vocês, eu já me senti muito melhor e a gente já tá aí num dia bom. Então, vamos começar os estudos. Eu tô animada porque é um conteúdo legal, só que ele é muito difícil, né? Mas eu já tive outras provas com essa professora também, então eu acho que tá meio que ok, assim. Não tem muita conta, é mais teoria mesmo. Pelo menos eu acho. Tenho aqui as anotações que eu comecei a fazer no começo do semestre, então tem isso e até aqui. E aí depois disso eu perdi a minha caneta e aí eu não conseguia mais escrever no GoodNotes. E aí eu não tenho mais nenhuma coisa escrita, eu tenho um pouco de coisa escrita no Notion, se não me engano, então eu vou dar uma olhadinha lá. Mas tirando isso, eu só tenho isso de anotação, mas isso aqui já é boa parte do primeiro conteúdo, são 3 materiais, 2,5 na verdade, que o terceiro não é inteiro que a gente vai estudar. E aí basicamente eu vou dar uma lida aqui primeiro, e aí depois eu vou dar uma olhada nos slides, meio que fazer um resumo por ele, tentando fazer um resumo ali. Relembrando mesmo as aulas, eu prestei atenção em todas elas, só as últimas 2, que uma eu faltei. E aí, por eu ter faltado, eu fiquei um pouco perdida no conteúdo e não consegui acompanhar direito, mas a última aula que eu tava perdida não caiu conteúdo na prova, graças a Deus. Então, realmente, a que eu faltei só é a que estaria em falta, mas de resto eu prestei bastante atenção, então eu vou reler aqui. E aí, provavelmente, eu vou ler depois os resumos que o chat fizer. E aí, o que tiver faltando, eu complemento lendo o próprio slide do professor. Eu leio essas 2 vezes para dar uma reforçada boa. E ao invés de ficar fazendo resumos escritos, eu prefiro, porque perde muito tempo, aí eu prefiro fazer uma lista de exercícios e praticar realmente fazendo como se fosse testes e simulados. Caso vocês tenham curiosidade, esse aqui é o E-Disciplinas, a plataforma por onde a gente acessa as nossas matérias, e aqui de anos anteriores também. Mas basicamente essas são as disciplinas que eu tô tendo esse semestre. Estratégia em organizações, essa gestão da qualidade foi semestre passado, mas ela ainda tá aqui no sistema, não sei porquê. Essa tecnologia e sistemas de informação, eu sou monitora, é uma matéria dos bichos, então ela tá aqui, mas é porque eu sou monitora dela. Que no caso eu ajudo a professora. Aí temos economia das organizações, que foi a prova estressante que eu fiz ontem, corrigi hoje em sala de aula. Análise de decisões e administração de riscos, é a aula de tarde agora que eu tive. Comercialização de produtos agrícolas, é uma outra matéria optativa que eu tenho de segunda-feira à tarde. Formação empreendedorial, mercado financeiro, que é que a gente vai estudar, e essa administração de logística e da cadeia de suprimentos, ela também foi semestre passado e ficou aqui no sistema, não sei porquê. Foi a primeira vez que ficou algumas matérias assim dos anos anteriores, mas são pouquinhas matérias que eu tenho esse semestre mesmo. E aí eu vou começar a ler aqui e ir seguindo junto com os slides, que aí, por exemplo, aqui eu fiz esse esquema. Acho que dá pra ver. E ali tem o mesmo esquema. Então eu vou meio que fazendo essa comparação para ir complementando a minha leitura. Oi, gente, já tá super tarde, são 15 para as 10 da noite e eu gostaria de estar indo dormir. O que acontece? Eu fui indo muito de boa com o conteúdo, é um conteúdo que eu acho muito importante, mercado financeiro. E eu fui lendo coisinha por coisinha, eu estudei mais do que normalmente eu estudo. Eu senti que eu passei mais horas estudando, então por isso acabou demorando um pouco.
Eu fiz algumas pausas no meio, e aí quando foi 9 horas eu tinha terminado tudo de ler, de estudar, de escrever. Eu fiz bastante anotação, inclusive eu falei pra vocês que eu não ia anotar porque normalmente demora um pouco mais. Mas eu achei importante porque nessa matéria tem muitos tópicos e cada tópico tem tipo 4 ou 5 itens que é meio que pra você decorar. Então eu achei importante realmente reescrever pra realmente decorar essas partes, porque lógico que você tem que entender o conteúdo, só que essa professora, ela costuma pedir, tipo, quais são, por exemplo, os elementos que compõem o spread bancário, por exemplo. Aí tem lá uns 4, 5 itens, você tem que saber, tipo, de cabeça isso, né? Não tem muito... Você entende o conteúdo, você sabe o que é cada coisa, você sabe explicar cada coisa, mas é muito decoreba nesse sentido. Então, você entende a parte de conteúdo, mas algumas coisas tem que decorar nesse sentido que eu falei. Então eu tava meio que decorando todas essas coisas e aí demora um pouquinho mais. Eu sou muito boa pra decorar as coisas. Isso é muito bom, é uma habilidade que eu sempre tive desde a escola, então tudo que precisa decorar eu faço com muita facilidade. E aí eu tava jantando agora à noite. A gente pediu lanche aqui em casa e aí eu pedi um lanche de frango com ovo e saladinha, rúcula, queijo, tomate. Então foi uma delícia. E aí agora, antes de jantar, eu tinha pedido pro ChatGPT montar pra mim uma prova, uma simulação de prova. E aí basicamente são 9h40. Eu tô ok, sabe? Eu tô querendo dormir, mas eu não tô capotando de sono que nem eu tava de tarde, o que já é maravilhoso. Então eu tô tranquila. Se eu tivesse ido na academia, por exemplo, eu estaria morrendo. Eu estaria, assim, capotando, porque toda essa energia fica lá na academia, né? Mas como eu fiquei mais de boa e eu realmente tava super prestando atenção no conteúdo, sabe? Estudando com foco, então eu sinto que eu não cansei tanto, graças a Deus. E também eu tô muito com o pensamento de que amanhã eu só tenho essa prova, das 8 às 10 da manhã. A aula das 10 não vai ter, que é o mesmo professor que não deu aula hoje. E aí depois eu só tenho aula de novo segunda-feira, que eu não tenho de sexta. Então, dá uma motivada, né? Você fala, eu vou me esforçar um pouco mais, porque é só isso que tem. Então, eu decidi realmente me esforçar bastante para essa prova. E aí eu vou fazer agora o simulado. Eu acho que eu não vou nem comer de novo antes de dormir. Eu já comi, né? Normalmente eu tomo um café com leite antes de dormir, acredite ou não. Mas como eu acabei de comer, né? São 10 para 10 já. Aí se eu ficar com fome, eu faço isso. Senão, vamos terminar de estudar só.